Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Vini Excel, onde você aprende a criar suas planilhas, construir suas planilhas fodas de uma maneira muito simples. E a aula de hoje, cara, é sensacional. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui, olha só. Temos aqui a nossa meta de vendas de R$ 25.000 e vamos supor que eu vendi 26.536. Aí de forma totalmente automática aparece, meta atingida, vendeu R$ 100.536 a mais. Se eu vendesse menos, ó, R$ 24.369,23. Vermelho, ó, meta não atingida, faltou 630,77 centavos, tá? Então é isso que eu vou ensinar para você nessa aula de hoje, muito rápido, muito fácil, unindo algumas funções muito legais do Excel, e você vai ver que é moleza, batata, tão fácil quanto você se inscrever nesse canal e ativar as notificações e deixar o teu like. Então faça isso agora, enquanto rola a vinheta. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o teu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que ele é relevante e vai recomendar para mais pessoas, e assim mais pessoas vão me conhecer. Tamo junto? Vamos com esse compromisso? Então bora. Então vamos para a aula agora, que hoje tá sensacional, velho. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui embaixo essa planilha para vocês fazerem o download, para fazerem junto comigo, na prática, o que eu estou fazendo aqui, né? Para você realmente aplicar aí, para você aprender com muito mais facilidade. Então clique no link que está aqui na descrição e faça o download da planilha, tá bom? Então vamos lá. Duas tabelinhas, uma com a meta de vendas, outra com o total vendido. Então meta de vendas eu coloquei 25 mil e o vendido eu coloquei 24.369,23. Aqui do lado tem uma célula mesclada, tá? Do ladinho aqui, ó. Vou até deixar uma bordinha para vocês verem com mais facilidade. Tem uma célula aqui onde a gente vai colocar o nosso texto, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar se a minha meta de vendas foi atingida ou não. Se o meu valor vendido é maior ou menor que a minha meta de vendas. Se for maior, atingir a meta. Se for menor, não atingir a meta, tá? Para fazer isso, vamos utilizar a função C, né? Função C igual C, abro os parênteses e vou aqui fazer meu teste lógico. O meu teste lógico é o quê? Se a minha meta de vendas, que está na célula B4, é maior que a minha meta, que meu total vendido. Se a minha meta for, né, que é a B4, for maior que o meu vendido, que está na célula B7, significa que eu não atingi a minha meta. Então, vou colocar aqui um texto bem simples, rapidinho, ó, só para facilitar. Seguinte, se for verdadeiro, colocamos assim, ó, entre aspas, não atingiu. Fecho aspas, ponto e vírgula. Se for falso, ou seja, se for falso o meu teste de que minha meta de venda é maior que o meu vendido, significa que o meu vendido é maior ou igual que a minha meta de vendas. Então, nesse caso, opa, dei um enter sem querer aqui, entre aspas, atingiu. Fecho aspas e vou dar um enter. Então, retorna para mim aqui a frase não atingiu, porque o meu vendido é menor que a minha meta de vendas. Se eu, por exemplo, colocar aqui 26 mil, olha só, ele retorna para mim atingiu, beleza? Então atingiu e não atingiu. Só que eu quero personalizar isso aqui um pouco mais para trazer de uma forma mais interessante, mais dinâmica, mais fácil de entender. Por que é legal isso aqui, pessoal? Por exemplo, você cria um relatório, cria um dashboard, você quer retornar ali uma frase, ao invés de um número, você retorna já diretamente uma frase. Ah, não atingiu, faltou tantos R$ 1.000 para atingir. Então a pessoa vai ter mais informação. Além da pessoa saber que não atingiu, ela sabe o quanto que faltou, né? Então vamos reunir, juntar dentro da função C essa informação de quanto faltou ou quanto ultrapassou de vendas nesse mês específico, nesse período específico aí dessa meta, tá bom? Então olha só, pessoal, vamos aqui dentro da função C, vamos personalizar esse não atingiu aqui, tá? Então, quando não atingir a minha meta, eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça, ó, meta não atingida, né? Faltou tantos reais para atingir. Então, vamos colocar assim, ó, entre aspas, eu vou colocar assim, ó, meta não atingida, vírgula, ponto, né? Faltou. Aí, depois do faltou, tem que vir o número, o valor em reais que faltou para eu atingir essa meta aí. Então, nesse caso, para eu saber o quanto faltou para atingir, eu tenho que fazer uma subtração. Pegar a meta de vendas menos o total vendido para ver o quanto faltou para eu realmente atingir. Então, nesse caso, não tem como eu colocar diretamente aqui, ó, porque como está entre aspas, né, eu abri aspas, tudo que eu colocar aqui vai retornar como texto. Então, nesse caso aqui, depois do faltou, eu vou dar um espaço, porque depois da palavra faltou vai ter que vir um espaço. Vou fechar as aspas e aí eu vou colocar a função. E como que eu vou fazer isso?
Eu vou colocar aqui, ó, o E comercial, tá? Então, ó, o valor ser verdadeiro é tudo isso. Entre aspas, meta não atingida, ponto. Faltou, abrir os parênteses, E comercial para colocar a função. Quando você coloca o E comercial, o Excel entende que você está continuando a função, está juntando argumentos, juntando funções, digamos assim. Então, E, aí eu pego esse menos esse, né? Então, ó, meta não atingida, ponto. Faltou, aí o resultado e essa subtração vai retornar para mim. Coloco mais um E comercial depois dessa subtração e coloco mais uma aspas, olha só. Reais para atingir. Fecho aspas, beleza. Olha só. Vamos testar aqui o valor verdadeiro. Ó. Meta não atingida, ponto. Faltou. Aí eu vou trazer o resultado dessa subtração, espaço, reais para atingir. Então, meta não atingida, faltou tantos reais para atingir. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Vamos ver, olha só. Aqui nesse caso atingiu, né? Vamos mudar então para, por exemplo, 24.636,29 centavos. Olha só o que aconteceu. Meta não atingida. Faltou R$ 363,709999 para atingir. Funcionando? Tá funcionando. Mas tem como a gente melhorar isso aqui, porque eu não quero que apareça esse monte de casa decimal aqui, tá? Nesse caso, não tem como eu vir na página inicial e reduzir as casas decimais, porque não funciona, porque é um texto. E esses recursinhos aqui ó, só funcionam para números. Então, essa diminuição de casas decimais, nós vamos ter que fazer diretamente dentro da própria função, dentro da própria fórmula, utilizando uma outra função. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar 2 cliques aqui para renomear, para editar essa fórmula. E aqui, ó, depois do E comercial e antes da subtração, vamos colocar mais uma função, que é a função texto. Abro os parênteses, colocar maiúsculo para ficar mais fácil de ver. Texto, abro os parênteses. Então ele pede o valor. O meu valor vai ser somente essa subtração aqui. Ó. Então texto, abro os parênteses. O valor da função texto, olha aqui, vai ser só até aqui. Só até o B7. Então dou ponto e vírgula, certo? Então o que ele pede na função texto? A função texto vai pegar um número e vai formatar ele de outra forma que eu desejar. Pode trazer em data, pode trazer em moeda, pode trazer em porcentagem. Então eu vou personalizar como eu quero visualizar esse número. Então selecionei o número, né? Que quem está retornando para mim esse número é a minha subtração. E o formato que eu quero visualizar esse resultado é esse aqui, ó. Entre aspas, 0,00. Fecho aspas, certo? Aí agora eu vou fechar os parênteses da função texto. Então ficou assim, ó. Se B4 for maior que B7, então significa que não atingi. Meta não atingida. Faltou, né? Espaço, fecha aspas. E a função texto traz para mim aqui essa subtração formatada nesse formato aqui, de número e 2 casas decimais após a vírgula. Tem que estar entre aspas essa formatação da função texto, tá bom? Agora, se eu der um Enter, olha só. Meta não atingida. Faltou R$ 363,71 para atingir, certo? Beleza. O do não atingido a gente terminou, tá pronto, né? Só que do atingido, olha só, se eu vendi 25.396,39 centavos, olha só retorna para mim atingiu. Então vamos novamente, né, fazer a mesma coisa agora para retornar a frase agora se foi atingido. E é basicamente a mesma coisa, só mudar aqui o formato do texto. Então, ao invés de atingir, eu coloco assim, ó, meta atingida. Vendeu, por exemplo, né? Aí eu vou colocar o valor, né? Quanto que eu vendia mais? Vendeu, aí espaço, depois das aspas, coloco o E comercial e coloco assim, ó. Agora eu quero fazer a subtração do contrário, né? Vice-versa. Eu quero pegar do vendido menos a meta de vendas, para saber quanto eu ultrapassei a minha meta. Então, por exemplo, vendido menos a meta de vendas, certo? Se eu der um Enter, por exemplo, aqui, ó, meta atingida, vendeu 396,389999, né? Então já está ficando legal, mas temos que personalizar isso aqui de forma para ficar mais bonito visualmente, ficar mais correto visualmente. Então, antes da subtração, já vamos colocar a função texto, ó. Texto, abro os parênteses, já fecho os parênteses dele aqui no finalzinho, olha só. Então, o meu valor da minha função texto é a subtração. E depois dela eu coloco o ponto e vírgula para indicar qual é o formato que eu quero que esse resultado apareça para mim. Então, eu coloco entre aspas 0,00 e fecho as aspas. Beleza. Agora, depois do valor, eu quero que retorne mais alguma parte do texto. Então, eu coloco o E comercial novamente.
aspas. Então, por exemplo, meta atingida. Vendeu R$1.000, por exemplo, né? Reais. Depois o valor que vem a palavra reais a mais. Fecho aspas. Fecho os parênteses, como já estava fechado. Dou um enter e olha só. Meta atingida. Vendeu R$396,39 a mais. Show? Show de bola, pessoal. Então aqui, ó. Ficou uma fórmula gigantesca? Ficou. Mas por quê? Porque tem vários textos dentro, várias palavras, né? Vários argumentos dentro dela. Mas é uma função simples. Basta você reunir aí a lógica das paradinhas ali, colocando textos. Onde que vai ter que colocar espaço, onde que vai fechar os parênteses, onde vai fechar aspas. Para você ver que realmente é fácil e fica muito legal de visualizar nesse formato aqui. Agora, para finalizar, vamos pintar essa célula aqui quando, por exemplo, não foi atingida. Quero que fique vermelho. Então, por exemplo, 24.599,63. Meta não atingida, faltou R$400,37 para atingir. Como que eu vou fazer pintar essa célula aqui de vermelha quando não foi atingida? Eu vou clicar nessa célula, venho na página inicial e vou clicar aqui, ó, em formatação condicional. Em regras de realce das células, vou clicar aqui, ó, texto que contém, ou seja, eu quero que formate essa célula de preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro quando conter uma determinada palavra. Qual palavra pode ser essa? Qual palavra que tem nesse texto aqui da não atingida que não está presente na meta atingida? Posso utilizar a palavra não. A palavra não só vai estar presente quando não foi atingida. Então, coloca aqui, ó, não. Então, formatar células que contém o texto não, certo? Dou um OK aqui e olha só. Quando ela está atingida, olha só, 26.000, por exemplo, ele fica branco, tá? E quando não foi atingida, por exemplo, ele fica vermelho, tá? E se eu quiser pintar de verde quando ela foi atingida? Aí, nesse caso, eu posso pintar a célula direto. Vem aqui, pinto de verde normal, porque só vai aparecer essa formatação que eu apliquei quando não existe a palavra não. Mas se eu colocar, por exemplo, 24.000, olha só, ele vai respeitar a minha formatação condicional, vai passar por cima da minha pintura de verde, ficando vermelha nesse caso, certo? Então é isso, pessoal. Viu como é simples você personalizar os seus textos junto com a função C, com a função texto? Muito simples, né? Muito fácil. Espero muito que você tenha conseguido. Se você ficou com alguma dúvida, Vini, não entendi, velho. Cara, assiste novamente essa aula, aplica, faz na prática, baixa a planilha e faz na prática. Se restar dúvidas, não hesite em me procurar. Deixa um comentário aqui embaixo no YouTube, não tenha vergonha de comentar que ficou com problema, que não conseguiu, porque teu intuito aqui é aprender e o meu intuito é ensinar. Então não adianta você sair daqui sem ter entendido a função, entendido essa aplicação. Então, se tiver dúvida, me procure que eu vou te ajudar. Se quiser conversar diretamente comigo para tirar suas dúvidas, me procure no meu Instagram, @ViniExcel, que eu vou ter um enorme prazer em poder te ajudar o máximo possível, tá certo? Então, @ViniExcel é lá que você vai me encontrar para conversar comigo de forma mais direta. Tamo junto? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, um forte abraço para você e até a próxima aula.